Quem é gordo tem medo de subir nessas coisas assim de madeira, né? Eu estou o tempo todo falando ali com a minha esposa, será que me aguenta? Eu ainda estou um pouco com medo. Não vou falar que o pastor já fez um teste assim, né? Porque ia pegar mal, né? Falar, o pastor Valdemir já subiu. Que é isso, né? Quer dizer que tudo aqui na igreja é você, Gutinho? Então, aqui nas ilustrações eu vou lembrar do seu nome. Para mim é um motivo de alegria estar aqui com vocês nessa noite. Estou com a minha esposa aqui, Luange. Queria que ela ficasse de pé rapidamente. Gosto que a minha esposa fique de pé só para Deus, para mostrar para vocês como Deus é fera na minha vida. Tá a avó dela ali babando ali, a irmã Maria Dias, que é a avó da minha esposa. Eu nem comentei com você, né, Tiago? Tiago, tem opção de surpresas aqui nessa igreja, que depois eu te conto. E falar sobre esse tema, eu também conheço você que está aí atrás do vidro. De óculos, Tiago, é seu nome, não é não? Daqui a pouco eu vou olhando algumas outras pessoas e vou lembrando também. Quando eu me deram esse tema, eu fiquei pensando assim, primeiramente, qual é o seu limite? Quem aqui já foi a alguma reunião, não quero falar mal da MCA não, tá? Porque antes de eu falar, deixa eu me retratar, até porque eu sou colaborador da Visão União, da revista da Visão Missionária, da União Feminina, eu escrevo para a MCA. Então, antes de eu falar da MCA, deixa eu me retratar, porque depois vai falar assim, vou falar mal das mulheres. Não. Se eu falar mal, depois a irmã Elza até me bate lá na União Feminina. Já foi alguma reunião das mulheres da MCA, que tem aquela irmã que sempre leva aquela criança, e você olha aquela criança e fala, ô criança sem limite. Ou então naquela reunião de homens, né, da união masculina, que naquele dia aquele irmão da igreja ficou com as crianças. Que a esposa teve que ir para o salão, teve um dia aí de spa, aquelas coisas mais, e falou assim, hoje o filho é teu. Aí o marido falou assim, mas logo hoje no churrasco da união masculina? Aí você vê, tem irmão na igreja, quando você vê ele com aqueles filhos, você já fala, chegou o tsunami. Chegou o furacão. Eu sei, gente, porque eu fui assim também um dia. Eu fui criado na primeira igreja batista, Senador Camará. Eu estava, quando o Tiago me ligou, e depois eu fiquei curioso, falei assim, quem vai pregar? Aí ele falou, vai pregar o Bruno, vai pregar o Romão. Eu falei, meu Deus, tudo cria de Camará. Tudo cria do pastor Purim. E eu lembro que o pastor Purim sempre olhava para mim e falava assim, você vai ser pastor, hein? Eu falava, meu Deus, só porque eu sou um terremoto? Porque criança, quando não tem muito limite, você fica sempre falando, meu Deus do céu. A gente sempre critica, né, aquele adolescente hiperativo que está aqui, mas já está doido para estar lá fora comendo um Big Mac, ou quem não tem dinheiro para comprar um Big Mac, igual eu e o Danny Boy, né? Que o nosso cartão, o nome do nosso cartão, Danny Boy, é Vale Pipoca. É aquele que eu vou no Presunic, que a minha esposa, ela quer levar um leite condensado, alguma coisa. Eu falei, não dá mais. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, como já foi falado aqui nessa reflexão, muitas coisas na nossa vida hoje a gente não tem limite. A gente é igual aquela criança que a gente sempre critica. Aquela criança que chega com as mães na igreja, aquela criança que conversa ou faz bagunça o culto todo, ou aquele adolescente mesmo que conversa o culto todo, que faz e acontece, a gente olha e fala assim, essa pessoa não tem limite. É interessante que hoje, depois que a gente cresce, a gente tem limite para muitas coisas. Muitas coisas a gente tem limite. Mas eu vou dar continuação ao que o Daniel, é seu nome? Que o Daniel falou aqui na frente. Para o amor, a gente sempre coloca limite. Eu só amo quem eu quero. Eu só falo com quem fala comigo. Eu só abraço quem me abraça. Eu acredito que o pastor Valdemir, que já tem muitos anos aqui na igreja como pastor, já deve ter pego muitas pessoas que fez biquinho assim para ele e falou, o senhor passou e não falou comigo. Quantas vezes você passando no calçadão, quem já passou no túnel de Campo Grande, se eu não falei com você, me desculpa, porque passar naquele túnel é um castigo, né, gente? Que Deus abençoe quem fez, né? Se tem algum engenheiro aqui que tem algum contato com o prefeito, pede o prefeito agora para estender o túnel de Campo Grande até o calçadão, igual ele fez do outro lado.
Porque o que adianta a gente atravessar? Estou vendo muita gente fazendo assim com a cabeça. O que adianta a gente atravessar aquele túnel correndo e ainda ficar meia hora esperando o sinal abrir ali em frente a luzes? E aí? Aí ainda passa um irmão abençoado, oprimido, deprimido. Todas as sintomas, eu estou com esses sintomas na cabeça, gente, porque eu faço psicologia. Então, essa semana eu tive prova de psicopatologia, então estou com os sintomas na ponta da língua para vocês. Então, pega um irmão com todos esses sintomas de todas as patologias, que não precisava nem ir só no psicólogo, tinha que ser um psicólogo, psiquiatra, gabinete pastoral, e depois levar uma surra. Esse irmão passa naquele túnel e você está lá já querendo atravessar, porque já vai dar 4 horas, se você não chegar no Bradesco, aquele Bradesco abençoado, lotado, que tem ali naquela rua da Casa Cruz. Se você não chegar lá a tempo, ainda o irmão fala, passou perto de mim, não falou comigo. Manda esse irmão orar, né? Em nome de Jesus, manda esse irmão conversar um pouquinho com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento, já que hoje é uma vigília, então ninguém está com pressa de ir embora. O seu relógio também não tem limite. Ninguém fala amém agora, né? Mas tudo bem, somos batistas, né? João 15, perdão, eu escrevo aqui e leio diferente, porque minha letra é uma benção. João 13, porque o 3 sempre parece com 5. João 13, 34 e 35. Carregar. Vamos lá? João 13, 34 e 35. Olha o que diz. A minha versão é um pouco diferente. Então você acompanha na sua versão, eu acompanho na minha. João 13, 34 e 35. Diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar novamente com Deus. Pai, nós estamos aqui nesse congresso, na tua casa, como foi bem falado aqui. Hoje nós temos a liberdade de ter janelas, portas abertas, temos a liberdade de falar contigo. E muitas vezes nós não damos valor a tudo isso, ó Pai. Vivemos só para a gente, pensamos só na gente e esquecemos de fato quem está do nosso lado. Mas nos ensina a amar com teu amor, ó Deus. Nos ensina a perdoar com seu perdão. Nos ensine, ó Deus, a olhar com seus olhos, a ouvir, ó Pai, com seus ouvidos. Nos ensine de fato aqui na terra a viver, como diz a tua palavra, sendo a sua imagem e semelhança. Perdoa então, ó Deus, os nossos pecados e continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema de vocês é qual é o seu limite. E o que separaram para mim nessa noite é qual é o seu limite no perdão. Mas eu não poderia ir direto falar de perdão sem falar de amor, porque o que eu ouço hoje quando a gente fala de perdão, libera perdão. Gente, por favor, não estou querendo criticar a igreja A, B, C, ou D, ou Y, Z, e etc e tal, não, mas é muito fácil eu chegar e falar agora para o teu irmão aí, eu vou liberar perdão para você. Fala, pode falar, fala para quem está do teu lado, vou liberar perdão para você. Ninguém falou, pode falar, gente. Mas fala, vou liberar perdão para você. Aí sua esposa olha para você porque ela te conhece e fala, vai liberar mesmo? Vai liberar mesmo? Porque é muito fácil eu aqui na frente falar assim para você, fala isso para quem está do teu lado, se muitas vezes você não sabe o que é. Sabe o que é liberar perdão? Primeiro, quem está no meu coração é Jesus. Mas às vezes tem uma pessoa que toma o lugar todo da sua vida, que você acorda, você pensa nela, você vai dormir, você pensa nela, você está fazendo sua prova na faculdade, você pensa nela. Sabe quem é? A pessoa que você tem raiva, a pessoa que você tem ódio. Quando alguém pisa no teu pé ou te machuca, desculpa, queridos, que eu não quero falar nenhuma heresia, mas muitas vezes essa pessoa tem mais expressão na sua vida do que Jesus. Porque o tempo todo você, eu não sou da roça não, mas tem uma palavra boa da roça, que é assim, você está ruminando, igual boi, mastigando aquela pessoa o tempo todo, e não engole não, né? E fica, mas eu vou pegar aquele cara,
Eu ainda vou fazer isso com ele. Ah, se eu pudesse. Às vezes nem é assim. É pior ainda. E eu fico pensando no seguinte, nós acabamos de ler um texto que fala sobre amor. E amor, para mim, vai muito mais do que sentimento. Amor é atitude. E quantas vezes você já ouviu falar isso? Gente, eu não canto nada. Não canto. E vou repetir novamente para vocês. Não canto. Hoje nós estamos começando uma congregação da nossa igreja e eu falo para minha esposa, louva a Deus, meu amor, pela sua vida, porque se eu tivesse que cantar aqui na congregação, não ia ter nenhuma pessoa. Mas o amor é tão atitude que eu lembro quando eu comecei a namorar, o meu sonho era fazer uma serenata de amor pro meu amor. Como eu queria fazer uma serenata de amor para ela, mas eu tinha o medo de tomar um banho de água fria. E o que eu fiz, né? Eu falei assim, eu vou ter uma atitude. Só abrindo um parênteses, sabe, queridos? Não aqui em São Bacílio, mas em outras igrejas. Sabe por que muita gente chega como um gavião nas nossas igrejas e começam a namorar nossas ovelhas e levam elas para o mundo? Porque os meninos da igreja estão sem atitude. Estou falando, pastor, aqui não, em outras igrejas. Aqui também? Ah, então Deus está falando, Senhor. Então eu vou continuar dando um recado. Porque tem menina mais linda do que as meninas da igreja? Elas já acordam de prancha, né? Elas já acordam maquiadas. E são aquelas meninas igual, não sei, de comercial de shampoo. O shampoo cedo, eu não sei se você usa, eu não uso, nem sei se é bom ou ruim, mas pode ser o pior shampoo. Mas eles investem na propaganda. E as meninas da igreja são assim, elas andam desfilando, né? Eu não sei desfilar, gente. E eu fico que tem uns mocorongo descalço na igreja, que era só você falar assim, oi, ela, tô aqui, oi. Aí vem, pastor, aqueles gaviões que não querem nada com Jesus, que querem nada do evangelho, e tem uma lábia. Eu escrevo para o site da MK Music, para o Elnet, e um dia eu escrevi um artigo no Elnet falando o seguinte, que hoje os meninos têm uma moda legal, não aqui de São Basílio, também de outros lugares, que a cueca vem até aqui em cima e a calça aqui embaixo, não é verdade? E o cara chega para a menina e fala assim, qual é a fro? Fro com R. E a menina já fica apaixonada. Ai, meu Deus. Porque eu não sei, né, abrindo outro parênteses dentro do parênteses aqui para eu não me perder, por que todo mundo, principalmente adolescente, quando vai tirar foto de Orkut, tira assim? O que significa isso? Uma vez uma menina lá na igreja tirou, mandou para mim, eu falei, sabe o que é isso para mim? Minha vitória caiu. Não, porque bota aquele cabelo de emo, né, que aquilo não é de Deus, né? Porque cabelo de emo você alisa na frente e fica igual um ninho de pomba bêbada atrás, né? Aí fica aquele cabelo de emo e assim, ó, minha vitória caiu. O camarada não tem atitude, então eu falei assim, eu tenho que ter atitude, não vou deixar essa japonesa passar desapercebida. Porque quem também é um pouquinho feio, gente, tem que saber falar, e Deus me deu esse dom. O pastor Valdemir, sem querer, querendo, uma vez no seminário, ele nem deve lembrar. Falei, tá indo embora, pastor? Ele falou, tô. Me dá uma carona aí, pastor, tô indo para casa da minha namorada. Ele falou, pode entrar. Muitos anos atrás, o senhor acho que tinha uma Paraty, né? Hoje já deve estar de Ferrari. E, amém, amém, amém. E eu lembro que eu fiz? Eu queria fazer aquela serenata de amor para minha esposa, que na época era namorada. Eu chamei meus amigos que cantam bem. Cantam, que tocam bem. Combinei com a minha sogra, ela me emprestou a chave do portão. Luane estava lá sentada na sala vendo televisão. Eu bati assim no vidro, aí veio meus amigos, tudo de violão, aquela coisa toda. Quando eles começaram a cantar, por exemplo, eu te amo, não sei o quê, minha razão de viver. Quando eles começavam a cantar, eu ficava. Estou traduzindo, minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Não precisa desligar o microfone não, que eu não vou cantar, tá bom? E eu ficava lá naquela dublê. A mulher tá apaixonada, e não sei quantos anos de casada e tá nos meus pés. Amor é atitude. Amor é atitude. E eu fico pensando quanto tempo que a gente está na igreja e não tem atitude para amar quem está do nosso lado.
A gente não tem atitude para abraçar quem está do nosso lado. Eu fico pensando que, vendo uma igreja com tantas bandeiras, todo mundo que é batista conhece que São Basílio é uma igreja missionária. Quantos missionários já vieram aqui? Quantos missionários que chegam com uma roupa aqui e você fala, ele é de tal lugar. Eu nunca vi, não sei, posso ser ignorante nisso, porque eu não sou roqueiro. Mas se você vê um roqueiro, você não imagina falando, meu primo é roqueiro. Você não consegue imaginar ele de terno, de cabelo com gel e gravata. Por quê? Ele é roqueiro. Então o roqueiro anda como? De preto, com roupa rasgada? Não sei. O roqueiro anda assim. E essa palavra me ensina o seguinte, eu que sou discípulo de Jesus, tenho que ser conhecido através do amor. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ser conhecido através do amor. Eu vejo que o mundo hoje existem várias tribos, vários sei lá o quê, mas parece que dentro da igreja mesmo é uma divisão tão grande e todo mundo quer participar de todas as tribos, de todas as regiões, de todas as modas, mas o amor parece que acabou. Parece que o amor esfriou. Quantos tipos de evangelismo que a gente sabe fazer? Quantos congressos de evangelismo e de missões nós já participamos e a pessoa falou, olha, vamos fazer assim, a estratégia é essa, a estratégia é tal. Mas onde que está o amor para eu evangelizar? Eu lembro que uma vez nós alugamos o cinema do Shopping Bangu para fazer um culto jovem. Foi uma bênção aquele culto. Aquela estratégia que Deus deu para a gente naquele momento, aquele trabalho foi maravilhoso. Mas às vezes é tão complicado. Volto a dizer, todos os exemplos que eu estiver dando não acontecem aqui, tá, gente? Às vezes você está preparando um congresso, um trabalho evangelístico, um trabalho missionário na sua igreja. O que acontece? Você precisa de alguém na cantina. Isso não acontece aqui em nome de Jesus. Aí você chega para aquela irmã e fala, irmã, pode fazer um pudim para a gente vender na cantina? Ah, não, mas tem um preço. Almoço para virar laje na igreja. Vai ter um angu baiano hoje lá na igreja, porque a gente vai virar uma laje e tal. Eu já vi, gente batendo assim, não com a mão, né, mas de fala mesmo. Por quê? Não sobrou bofe para o meu marido? Eu que dei o bofe. Eu que dei a língua. Lembro uma vez, numa situação, numa igreja que eu fui pregar, eu cheguei perto da cantina para lanchar e o pastor conversando comigo, a irmã falando assim, quanto que é esse pedaço de pudim? Não acredito. Muito caro. E olha, hein, eu que dei o leite moça. Em São Basílio não acontece isso não, gente. Só em outros lugares. Na minha igreja. Onde que está o amor? Onde que está o amor da igreja de Jesus? Onde está o amor na sua casa, na sua família? Será que por onde eu passar, quando eu chego para o meu amigo, igual o Daniel falou aqui na frente, para chegar para ele e falar assim, vamos lá na igreja? Ele vai falar assim, igreja? Que igreja é a sua? Um dia desse eu estava fazendo uma prova, gente, na faculdade, minha esposa é da minha turma. Não colo, tá, gente? E no dia da prova eu nem posso sentar perto dela. A última prova que teve essa semana, a professora me colocou com a cara na parede. Eu falei, professora, não, perto da esposa não dá certo. E eu estava fazendo uma prova muito difícil de técnicas e teorias de grupo, uma coisa assim da professora Luciana. Muito difícil. Provas dissertativas, 4 questões, mas cada pergunta é uma folha de papel ao maço. Sabe quando você não está conseguindo fazer uma prova e de repente cai no seu colo assim todas as respostas? Eu nunca vi aquilo na minha vida, gente. E caiu assim na minha mesa. Aí eu olhei para a menina que estava do meu lado, ela falou assim, joga para fulano. Eu falei assim, tá amarrado. Não deixa eu participar disso, por favor. Aí a outra falou assim, a maior comunicação e eu no meio, né? Parecia onde eu moro ali, Senador Camará. Aquela guerra assim de tiro, né? E eu moro no Jabu, fico no meio de tudo. Aí falava, não, joga. Eu falei, para com isso, em nome de Jesus, eu sou de Jesus. Vocês sabem que eu não colo, sabem que eu não gosto disso. E a outra falou assim, para não precisa não, fulano, eu já sei de tudo aqui e tal. Aí quando eu olhei para a menina, eu falei, tira isso daqui. Aí ela para mim, se vira, Davidson, se vira. Se eu colo, se eu começo a roubar,
Você começa a fazer tudo isso. Imposto de renda? Vou comprovar coisas. Não, não faz isso não. Resumindo a história, tá, gente? Só para ninguém pensar que eu colei. Eu amassei aquilo, joguei na minha bolsa. Quando eu cheguei em casa, eu até tive curiosidade de olhar, porque como o pessoal hoje é expert em cola, né? A letra fica assim, minúscula. Sabe por que acontece isso muitas vezes na nossa vida? A gente acaba colando, roubando, porque a gente não está ligado no amor dele. A gente está ligado em tudo, menos no amor da videira verdadeira, que é Jesus. Se nós somos os ramos, como já diz no próprio texto de João, nós precisamos dar frutos. E frutos o quê? Que permaneçam. Permaneçam. Eu quero falar uma coisa para vocês hoje. Vocês têm que fazer esse culto aqui de hoje valer a pena. Agora sim eu quero ouvir um amém. Sabe por quê? Quem não veio hoje, o Thiago tem que chegar para ele e falar assim, perdeu. Ficou vendo a Valéria lá no metrô do Zorra Total, perdeu. A outra é Clarete, né? Vocês fingem que não sabem, né? Só porque o pastor está ali, né? Ficou vendo a Clarete na televisão, ficou vendo se a Griselda hoje ia tirar o bigode ou não. Perdeu. Perdeu. Quem não vem na igreja, no congresso, num seminário, seja o que for, quem veio tem que mostrar que a pessoa que não estava aqui perdeu. Porque que adianta você que está aqui hoje, amanhã na escola dominical, alguém fala assim, e aí, como foi o culto? Foi chato, foi ruim, foi sem graça. Aí a pessoa que não veio fala assim, que bom que eu não fui. Que bom que eu não fui. A gente precisa estar ligado no amor dele. Sabe quando a gente lembra do próximo, querido? Muitas vezes quando nós lembramos do próximo, quando você está ouvindo uma mensagem e aquela mensagem te reporta aquela pessoa, aí você fala assim, fulano podia estar aqui hoje. A gente só lembra do próximo muitas vezes nesse momento. E eu não posso ter limite para amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo, independente da cor, independente do jeito. O nosso olhar é um olhar de julgamento. O crente hoje tem um poder para julgar, um poder tão grande para julgar, mas não julga ele não. Eu fico imaginando, não vocês, outras pessoas, outras igrejas, outros estados, outros países, aqui não. Se Deus desse o poder para você julgar alguém, um pastor. Eu fui uma vez pregar, Luan vai muito bem lembrar, fui uma vez pregar numa igreja, e quando o pastor me ligou, eu falei assim, pastor, como que tem que ir vestido? Porque eu sei que a igreja aí é assim, assim. Não, pastor, semana passada veio pregar um índio aqui, o índio pregou até sem blusa. Eu falei, tudo bem, não vou sem blusa, né? Porque com um corpo desse o pessoal ia correr de mim. Não vou, mas vou bem arrumadinho. Quando eu cheguei na porta da igreja, até o rapaz, um menino pequenininho, conseguiu ser menor do que eu, que estava na porta, estava de terno e gravata. Aí eu entrei e falei, meu Deus, onde eu vou arrumar uma gravata agora? E ele já me olhou dos pés à cabeça e falou, o que você quer? Aí eu falei, eu vim hoje aqui no congresso. Quem te convidou? Você veio com quem? Aí eu falei, o pastor que me convidou. Qual pastor? Tá bom, vai preenchendo a ficha e vai ficando aí. Quando eu olhei para a bancada da igreja, que parecia um coral de pastor sentado lá na frente, eu falei assim, meu Deus do céu, todo mundo de terno e gravata e com aquele sapato que dava para ver você. E eu achei muito interessante, quando o pastor da igreja, o pastor presidente da igreja chegou, eu estava vendo que eu estava aqui na frente, ele chegou atrasado, ele começou a tirar o paletó dele. Lá mesmo, lá fora, quando ele foi deixando o carro, foi tirando a gravata, foi dobrando a camisa. Aí quando ele foi entrando assim no meio da igreja, os pastores, tudo, e o menininho pequenininho que quis me oprimir lá na entrada, ficou tudo assim, ó. Tipo, o meu pastor sem gravata é o fim do mundo. A gente tem muita facilidade para criticar, a gente tem muita facilidade para excluir, mas para incluir é muito difícil. Quantas pessoas que você já viu na sua vida e falou assim, esse menino esse garoto é inteligente, gente. Quantas pessoas que já cantaram aqui na frente só porque
Um menino, uma vez a gente estava, eu e minha esposa, cuidando de uma pessoa. A menina só não gostava. Porque tem garota que anda igual uma Barbie, né? Maquiada, cabelo e tal. Deve dormir de bob pro cabelo ficar todo armado daquele. Mas tem menina que gosta de andar de um tênis, não gosta de maquiagem e tal. Quantas vezes você já olhou aquela menina da igreja e falou assim: ela é prima da Maria Gadu? Ela é. Ela é. Ela é sim. Quantas vezes eu me senti triste, eu nunca vou andar no elevador lá em Buenos Aires, eu nunca vou andar, nunca na minha vida, porque na faculdade eu tenho até medo, o dia desse do elevador parou, todo mundo olhou para mim. Quantos gordinhos na igreja você já olhou e falou: não, não leva ele no acampamento não, come igual hipopótamo. Come esse daí, encontro de casais, ele come pelos filhos, pela esposa. Tá vendo como a família é toda raquítica? A cesta básica do trabalho é só para ele. A gente tem muita facilidade, queridos, de ser juiz. Mas Deus, a palavra de Deus, né? Os grandes teólogos dizem aí, eu já ouvi alguns falando que a Bíblia se resume no... Porque Deus, de tal, que deu para... Versículo lindo, né? Mas depois que a gente lê esse versículo, sabe o que a gente fala? Um outro versículo que não está na Bíblia, um versículo que você inventou. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Antes de perdoar, querido, eu preciso amar. Vocês cantaram uma música muito bonita, que é a música título aí do congresso de vocês. E eu ouvi naquela música, eu fiquei pensando, a gente só vai fazer a diferença hoje em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no planeta Terra, através do amor. Jesus sabia que existiam 10 mandamentos. 10 mandamentos. Só que ele chega aqui agora, a palavra do Senhor mostra aqui o quê? Olha, eu vou resumir os 10 mandamentos em um. E esses 10 mandamentos é o amor. Aí você vai falar: pastor Davis, não entendi nada. Presta atenção. Quem ama não é adúltero. Quem ama... Não vou chamar o Dani para vir aqui na frente fazer aquela coreografia, não. Mas quem ama entende muito bem que foi cantado aqui. Que eu nunca tinha pensado nessa letra dessa forma. Quem ama... meu prédio é em frente a uma praça, no bairro Jabu. Uma vez eu estava chegando em casa, fui comprar algumas coisas na padaria, passando... Eu vi um casal namorando de coração, gente. Não é que eu seja fofoqueiro, não, mas eu tive que parar devagar para ver, que eu falei... Que é isso? Meu Deus do céu. Era assim, era mão, pé, assim, uma coisa... Aí você vai falar assim: não, isso só acontece lá no Jabu. Não, acontece dentro da nossa igreja. Porque eu nunca vi na minha vida, vi no púlpito uma menina de 11 ou 12 anos falando assim: Deus, eu quero ficar grávida com 12 anos. Ninguém pede para engravidar com 12 anos. Nenhum menino com 13 anos que não tem dinheiro nem para comprar um Big Mac para a namorada quer ser pai. Então, desculpa, eu acho que isso a gente podia falar até numa palestra mais aberta, mas quem ama não tem relação sexual com a sua namorada antes de casar. Eu posso ouvir um amém? Amém. E quem ama, por isso que se resume os 10 mandamentos, quem ama não grita com a mãe. Quem ama não grita com a mãe. Quem ama não grita com o pai. Adolescente, jovem, pode ser o que for, com barba na cara, mas se mora na casa do pai e da tua mãe, tem que honrar, obedecer. E até depois que sair, tem que honrar teu pai e tua mãe também. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, um dia minha mãe lá na PIB de Camará falou assim: hoje está liberado, não precisa sentar perto de mim não. Porque até adolescente eu tinha que sentar perto da minha mãe. E eu e meus irmãos, era um mais perturbado que o outro. Aí naquele dia eu falei assim: meu Deus, minha mãe liberou. Cheguei para meus amigos da embaixada, falei: Álvaro, Rogério, fulano de tal, hoje a galeria nossa, haha, uhu. E eu era sempre o chefe, né? Aí fui lá para a galeria, falei assim: hoje vamos conversar o culto todo, ninguém segura a gente. Aí sabe aquelas irmãs que têm uma conexão online e não com Deus, mas com o pastor?
Toda igreja tem, né? Língua de sogra. Ela chegou para mim, lembro muito bem dessa irmã, até hoje eu encontro ela e falo, valeu, irmã. Ela falou assim, eu não sei ler lábios, mas naquele dia foi o único que eu consegui ler. Ela olhou para mim e falou assim, vou falar tudo para sua mãe. Aí eu, como um bom adolescente, fiz assim para ela, tô nem aí. E Camará, a igreja parecida com São Basílio, tem uma escadaria assim. Aí tá pastor Purim me abraçando, falando, você vai ser pastor, você vai ser pastor. E quando ele está me abraçando, ele e a irmã Dulce, ele na porta da igreja, aí tá a irmã abençoada lá na porta da igreja. Minha mãe só... Não tem uma música assim que fala que eles te olham com o olho de não sei o que, de fogo? Não sei. Umas músicas dessas aí que vocês gostam. E quando minha mãe me olhou com aquele olho assim como tocha de fogo, eu falei, hoje eu nem vou ver domingo no parque. Fui para casa. Cheguei em casa, a casa estava fechada. Tudo tranquilo. Minha mãe pegou uma bolsa e falou assim, tudo bem, meu filho? E aí, sentou com seus amigos? Hoje eu falei, mãe, foi legal. Mas se de noite eu sento contigo, mãe, se quiser. Ela, tá bom, fica aí vendo Domingo no Parque. Quem nunca viu Domingo no Parque e ficava dentro daquele foguete falando, eu quero, sim, Ferrorama, não! Muitas irmãs também já que tiveram vontade de dançar naquele círculo lá, né, para ganhar uma Barbie, né? Que aquele foguete, né, ganhar um Ferrorama era meu sonho. Meu pai me deu um Motorama, que ele falou, você tem que aprender a dividir com seus irmãos. Ferrorama é brinquedo para filho único. Falei, tá bom, pai. Minha mãe saiu, irmãos, foi para feira. Fingiu que foi para feira. Tinha um desenho que estava bombando, que vocês devem conhecer, chamado Thundercat. Minha mãe pegou a espada justiceira, quem lembra? Todo mundo finge que é novo, né? Principalmente gente careca, de cabeça branca, todo mundo novinho aqui na igreja, né? Minha mãe pegou a espada justiceira, a espada da Xirra, da Chitara, sei lá de quem era. Ela pegou um cinto e falou assim, eu nunca mais quero ser chamada a atenção na igreja. Esse agora é porque você subiu, foi para a galeria. Esse porque você... Sabe o que acontece? Eu fiquei quietinho. Porque eu precisava lembrar do que estava na Bíblia. Minha mãe tem que me corrigir. Meu pai, quando chegasse do trabalho, ia ser outra surra. Porque meu pai e minha mãe são autoridades na nossa vida. O pastor Valdemir é autoridade aqui na igreja, na sua vida. Aquele professor chato de química, física, biologia, redação que você tem lá, é uma autoridade na tua vida. E o que acontece? Um dia desse eu fui falar num trabalho de criança numa igreja, eu cheguei para mim, que as crianças hoje são cheias de coisa para apertar a mão, né? Aí eu já estou entrando no esquema, né? Cheguei, só que o garoto, gente, chegou para mim e falou, ya! Ya! Gente, eu ensaiei isso a semana toda em casa para poder fazer aqui. Aí eu falei, o que é isso? Ele, não sei, gente, se eu tiver errado, me corrige. Quem é pai? Isso é Digimon, Capeton, Dragon Ball Z, Ben 11, Ben 10, Ben 9, sei lá. E eu falei assim, legal. As crianças hoje estão assim. Sabe por quê? O pai tem que acabar de fazer a lição, a mãe tem que estudar para a revista e tudo mais, e bota o filho e fala assim, agora você fica na frente da televisão, tá, meu filho? Aí tem uma porção de gente hoje dentro da igreja falando, tô bandida, fulano é maléfica. Porque quem controla a nossa vida quem controla a nossa vida é a televisão. E as crianças vão crescendo assim, eu volto a dizer, querido, quando a palavra do Senhor diz que os mandamentos se resumem no amor, é para a gente fazer essa diferença. Eu preciso honrar o meu pai desde criança, porque se eu honro o meu pai desde a minha infância, eu vou ter 100 anos de vida com saúde aqui no planeta. Porque todos os caras drogados que vivem aí na máfia do crime estão morrendo cada dia mais cedo, porque não honram pai e mãe. No último Rock in Rio que teve, junto com a Associação Batista de Jacarepaguá, nós fizemos um evangelismo no Rock in Rio. Eu não sei daqui que a gente de Campo Grande foi, mas eu fui. E eu lembro como hoje, quando eu ia evangelizar alguém, levava um folheto, levava uma palavra, a pessoa falava assim, não, eu já conheço, meu pai é pastor da igreja tal, cheio de droga na mão. Não, vim aqui, fulano, chama o outro. Ele, não vem falar comigo não, que minha mãe é líder do ciclo de oração da igreja tal, tem revelação, tem visão, vai no monte. E ele estava lá. Ele estava lá. Quantos anos será desde o último Rock in Rio? Será que essas pessoas estão vivas ainda? Para pelo menos contar a história?
Hoje, a gente tem um linguajar na igreja muito, desculpa a palavra, muito estranho. Mas eu vou falar uma coisa que eu não quero que ninguém pense que é heresia. Mas aqui, no planeta Terra, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na rua Aricuri, vocês precisam começar a falar uma língua que é estranha. Mas não uma língua estranha que muita gente fala aí fora. Mas essa língua estranha, sabe qual é o nome? Amor. É uma língua que ninguém entende. O seu patrão vai chegar segunda-feira para você e vai falar assim, a promoção não vai ser para você, vai ser para fulano. Você vai falar, Deus te abençoe, patrão. Isso é língua estranha. Isso é amor. Sabe quando você estudou para aquela prova, segunda-feira você chega na faculdade e não tirou aquela nota e fala, Deus, em tudo dai graça, porque essa é a tua vontade, Senhor. Sabe quando alguém até dentro da igreja puxa teu tapete, você fala assim, Deus, em tudo o Senhor sabe, todas as coisas estão nas tuas mãos. Quantas vezes dentro da nossa igreja, aqui em São Basílio também não existem essas coisas, não é outra coisa. As pessoas têm uma língua tão felina, que falam tão mal da outra pessoa, e você começa a trazer isso para o seu coração, falando assim, eu não vou conseguir amar essa pessoa. Chega para essa pessoa hoje, dá um abraço nela. Demonstre para ela que você ama. Eu estou começando minha carreira aí, meu ministério tem poucos anos, mas imagino pastores mais novos, igual o pastor Valdemir. Quantas maledicências, quantas línguas felinas. Uma vez eu fui pregar numa igreja, uma menina chegou para mim e falou, pastor, estou sabendo. E já percebeu que todo mundo que vai falar uma fofoca sobre a sua vida, sempre fala que alguém contou? Aí eu fiquei até sem graça, que eu cheguei para a menina e falei assim, para mim terceira pessoa é sempre você. Ah não, pastor, não sei o quê. Para a gente cortar. Se alguém chega do teu lado e fala assim, vou contar uma do pastor Valdemir, fala assim, olha, o pastor Valdemir tem investido nessa terra aqui que sou eu. E essa terra é uma terra fértil. Não vem contaminar com fofoca, não. Não vem falar mal do meu líder, do presidente da EBD, da líder da MCA, não. Se a gente aprender a falar essa língua estranha que se chama amor, aí sim eu vou aprender a perdoar. Aí sim eu vou viver como um discípulo de Cristo. Quantos lugares que nós já fomos por aí e você não falou nada e a pessoa falou, meu Deus, essa menina é crente. Isso daí também é. Porque o discípulo de Cristo precisa demonstrar em tudo o amor dele. E o amor dele precisa estar em você. Aí eu vou voltar lá no início que eu falei. Aí sim, você não vai ter mais limite para amar. E vai aprender a perdoar. Dar perdão e receber. Dizem que um é mais difícil, o outro é mais difícil. Eu não sei, para mim tudo é muito difícil. Preste atenção. Sabe quando alguém chega para você, e não rouba não, mas te pede R$1.000 emprestado? R$1.000, me dá aqui R$1.000. E fala assim, mês que vem eu te dou. Chegou mês que vem, já está chegando Natal, Ano Novo e nada. Aí isso vai trazendo uma tristeza no seu coração, porque R$1.000, né, gente? Se Deus, você tem esse R$1.000 aí hoje, está sobrando, pode me dar no final do culto. Porque R$1.000, né, é bom. Ninguém gosta, né? Ninguém nem... Piada de pastor é sem graça mesmo, gente. Eu decorei também essa semana toda, mas não deu certo. E o que acontece? No final, você chega para a pessoa e fala assim, olha, não precisa mais dar... Você tem cara que está precisando. Qual é o seu nome? Não é Gutinho também não, né? Nem impliquei contigo, viu, Gutinho? Como? Caraca, o teu pai só esqueceu do outro, né? Porque se fizesse assim, dava Alex, né? O Aleque. Não, ainda tem um negócio com a mão, né? Que ele faz, ó. É com C, né? Porque ele já mostra Aleque. Tá precisando de R$1.000, né? 2, tu também tem um olho de Tandera, hein? Aí o Aleque pegou, esse menino aí, que tá precisando de R$2.000, pega R$2.000 comigo e fala assim, não, pastor, vou te pagar, e não me paga. Sabe quando você chega no final e não aguenta mais ouvir a cara do Alec, o Alec caloteiro, 71 formado, fez mestrado, doutorado em 171, você chega e fala assim, olha, Deus mandou te perdoar, acabou. Não precisa me pagar. Quem
não fala a língua do amor vai falar assim: esse pastor é otário. Resumindo a história, liberar perdão é isso. Muitas vezes você não sai na vantagem não, meu amigo. Sabe por quê? Você está liberando. Vocês cantaram tanta coisa hoje, a gente falando que estamos livres. A gente só está livre mesmo para voar quando tem ninguém preso na nossa asa. Eu só estou livre para falar de Jesus aí quando eu não tenho ódio nem rancor de ninguém. O que adianta eu querer falar do amor de Jesus para quem foi quase atropelado ali na hora que eu cheguei no culto, se você não fala com seu irmão? Não fala com seu irmão só porque seu irmão um dia pegou o seu gel emprestado. Você não fala com a sua irmã, sei lá por quê. Hoje à noite, em nome de Jesus, para a gente andar sem limite, para amar. Porque quando a gente não tem limites para amar, a gente consegue perdoar. Quem toca o piano, o teclado, que pode me abençoar? Qual é o seu nome? É uma música... Eu estava com medo de, na hora de pregar, estar essas luzes apagadas também. Mas agora... Vamos... Cadê o menino? Opa! Você sabe? Então vamos lá mais ou menos. Ah, estão me chamando de velho, gente. Só porque a gente fala de desenho antigo, filme antigo, as pessoas pensam que a gente é velho. Eu queria que nessa noite, de tudo que você já ouviu aqui, de tudo que você já cantou, você pensasse um pouquinho a sua vida. Às vezes você não tem limite para muita coisa, mas às vezes é muito pudico, muito metido, muito orgulhoso, muito vaidoso quando se fala de amor. Foi o que eu falei no início. Você é conhecido por várias tribos, mas não é conhecido pela tribo do amor. A tribo que abraça, sem preconceito. A tribo que entende aquele que é gordo, que é magro, aquele que é diferente. Aquele que não ama o pecado, mas abraça o pecador e fala assim: vem para cá, que Deus tem uma nova vida para você. Quantos de nós estamos aqui hoje que ainda não conseguimos chegar nesse patamar de ser conhecido pelo amor, porque dentro do nosso coração ainda tem muita gente que precisa ser liberada, muita situação mal resolvida. Lembra? Sua madrasta, o seu padrasto, o seu tio, a sua mãe, a sua avó. Só quem te conhece de verdade, não é quem está aqui na igreja não, mas é quem está lá na tua casa. E você está aqui hoje falando: eu só tenho limite para tanta coisa, até para amar eu tenho limite. Hoje eu quero te convidar a amar sem limite, a amar com atitude. Você não vai ficar só no sentimento, no seu cantinho, mas você vai lá hoje, vai dar um abraço naquela pessoa, vai ligar para ela e vai falar assim: eu preciso te liberar. Se você está aqui nessa noite, independente de você ser crente ou não, independente da sua vida, do que você tenha passado, e você quer falar assim: pastor, eu preciso amar mais, eu preciso andar aqui sem limite para amar, porque eu preciso perdoar hoje A, B, C. Fica de pé que eu quero orar por você. Aproveita que está tudo escuro, que ninguém vai te olhar, só eu estou te vendo. Fica de pé e fala: Senhor, eu preciso amar mais, eu preciso amar mais. Vocês estão ouvindo uma canção que diz o seguinte: que o amor eu só conhecia através de canções. Canções que falavam de ilusão. Amor de novela, amor de filme, amor de séries. Mas eu não conheci de verdade o teu amor. Se há mais alguém nessa noite que precisa sair daqui, meu querido, minha querida, meu irmão e minha irmã, amando mais. E eu vou dizer, se você está aqui e sabe que você é o alvo das fofocas, das críticas, que ninguém te entende, que ninguém te ama, fica de pé também, fica de pé que eu quero orar por você.
Porque hoje também você vai lá naquela pessoa e vai falar assim: eu também quero te liberar perdão. Às vezes a culpa não é sua, mas tem atitude. Fique de pé, que eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Pode ficar de pé. Eu sei que você vai falar assim: pastor, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus deseja atitude. Os discípulos dele precisam ser conhecidos pelo amor. O amor de atitude. Não um amor paralisado, mas um amor de movimento. Então se levanta e tem atitude de falar: Senhor, eu quero amar sem limite, porque eu quero perdoar. Há mais alguém? Deus, nós estamos aqui no teu altar, de pé, Senhor, na tua casa, querendo dizer: Pai, nos perdoe. Porque quando o Senhor nos perdoa, Pai, o Senhor nos ensina a perdoar os outros, assim como o Senhor também tem nos perdoado. Queremos viver, ó Deus, uma vida sem limites para amar. Sem limite, sem limite. Nos ensine a amar, não o amor que nós conhecemos só através das canções, da televisão, mas nos ensine a amar com teu amor. Porque assim, ó Deus, a cada instante, a gente vai aprender a perdoar também. Nos ensine a falar essa linguagem que ninguém entende, que é a linguagem do amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você pode sentar. Deus te abençoe. Eu não queria acabar ainda não. Eu queria pedir... Acende as luzes aí, gente. Pode continuar tocando. Eu sei que sempre a mensagem acaba na hora do apelo, né? Mas eu não sei se eu vou ter oportunidade de voltar aqui outro dia. Não sei o que vai acontecer do meu futuro. Se puder acender as luzes, eu queria fazer um outro convite para você que está aqui. Uma vez, eu li uma história de um missionário. Esse missionário, eu queria que você prestasse bem atenção. Esse missionário, como missionário, estava viajando e parou num posto de gasolina. E ele parou naquele posto de gasolina e ele viu naquele posto de gasolina um cachorro. Quem tem cachorro aqui sabe que cachorro, quando tem algum problema, ele uiva ou grita. Eu não sei se eu posso dizer que cachorro grita, mas chora, grita, esperneia. O cachorro estava ali naquele posto de gasolina assim, uivando o tempo todo. Enquanto aquele missionário estava abastecendo o seu carro, ele chegou para o frentista e perguntou: por que aquele cachorro está assim? E o frentista fingiu que não estava ouvindo. E o missionário, muito preocupado, já estava saindo do carro para ver o cachorro, perguntou novamente: meu senhor, por que esse cachorro está assim? E o frentista disse para ele o seguinte: olha, em cima desse cachorro tem um prego muito grande, um prego enferrujado, que já estava aqui no posto há muito tempo e a gente não consertava muito. E esse cachorro sentou em cima desse prego. E ele está bem ali, grudado no prego. Então eu acredito que ele deve estar sentindo muita dor. Mas ele olhou para o missionário e falou assim: mas eu estou muito ocupado. Estou muito ocupado e eu não posso lá. E o missionário rapidamente foi lá cuidar daquele cachorro que estava sentado em cima de um prego. Queridos, irmãos e irmãs, tem muita gente que chega na igreja que está carregando um prego também. Um prego enferrujado que às vezes já está trazendo até tétano para aquele corpo, já está dolorido. Tem pessoas na igreja, tem pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, que queria só um abraço nosso. Não precisava mais nada, não precisa falar que ela pintou o cabelo, ou se o cabelo dele está assim, se o sapato é novo. Só queria um abraço. Tem muitas pessoas que convivem com a gente, que andam com a gente, que são carentes, que precisam do amor, que me emociona, porque é o amor de Jesus. Amor esse que nós colocamos numa caixinha
E já que eu sou salvo, eu não dou para ninguém. É meu. É meu. Eu falo para minha esposa, nesse início de congregação, quem já ficou em frente de congregação sabe, até um tempo atrás, a nossa vida, até financeira, era bem tranquila, bem razoável. E Deus, quando deu uma direção para a gente, falou assim, ó, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar e tal. E a gente começou a nossa congregação, eu falei assim, meu Deus, tem dia que eu não sei como eu vou fazer, como eu vou comprar, como eu vou... E eu falo, Deus, pelo teu amor, me surpreenda. E Deus tem surpreendido a gente em tudo. Às vezes eu me sinto igual o Davi, lá com aquelas suas poucas ovelhas. Mas vejo Deus nos honrando a cada dia. Pastor Davidson, não estou entendendo nada que o senhor está querendo falar. Sabe o que eu estou querendo falar? Muita gente hoje pode estar aqui, ferida, com um prego muito grande, querendo um socorro através do amor de Deus. E para você que entrou aqui assim, querido, eu quero te falar, fique de pé, que eu quero orar pela sua vida, interceder pela tua vida e falar, Senhor, tira o prego dessa pessoa. Se entrou alguém aqui hoje, dolorido por alguma situação da sua vida, está difícil, é o emprego que você não conseguiu, é o concurso que você passou e não te chamaram, é o seu pai. Quantas irmãs que estão aqui, queridas, quantas irmãs que estão aqui, que ficam olhando para aquela porta o tempo todo falando, hoje meu marido vem, e mais uma vez ele não veio. Quantos jovens que estão aqui participando desse congresso, que sonham um dia de ver o seu pai e sua mãe na igreja. Para gente que nasceu no evangelho, que tem a família toda na igreja, é tão bom. Mas quantas pessoas estão carregando um prego de enfermidade, de luta? Fica de pé, querido, hoje, que eu quero entregar esse prego hoje nas mãos do Senhor e pedir, Senhor, pelo teu amor, venha nos curar, venha nos restaurar e venha cuidar dessa dor que está doendo demais. Fica de pé que eu quero orar por você. Se há mais alguém, pode ficar de pé. Não fica com vergonha, não. Ninguém está te olhando nesse momento. Fica de pé. E nós vamos orar junto, falando, Senhor, eu entrei hoje aqui na igreja com o coração apertado, com o coração dolorido, porque está tão difícil. Parece que nada acontece, tudo está fechado. Isso, eu estou igual aquele cachorro lá do posto de gasolina. Fica de pé que eu quero orar por você. Vamos fazer o seguinte, vamos ter uma atitude maior. Vem aqui na frente quem ficou de pé que eu quero orar por você. Bem pertinho, vamos estar bem mais perto. Junto nós somos mais fortes, né? Junto nós vamos voar mais alto. Então sai do seu lugar. Jesus Cristo mudou meu viver. E a igreja toda está orando por você. Se você não ficou de pé e entrou aqui hoje com essa aflição no seu coração, vem trazer também aqui no altar. Vem colocar nas mãos do Senhor. Você pode estar sentado na galeria, você pode estar lá atrás, aqui na frente. A igreja toda está intercedendo pela sua vida nesse momento. A gente precisa, como aquele missionário, aprender a cuidar de quem está do nosso lado. A gente tem deixado muito passar pela igreja, pela nossa vida, pela nossa família, pessoas que precisavam ser cuidadas, amadas. Pessoas que estão carregando prego, igual o meu, igual o seu. Às vezes você nunca veio aqui na frente, está aí lutando. Ah, não vou não, pastor. Não quero ficar te implorando, querido, mas tem atitude. Sai do seu lugar, que eu quero orar por você. Sai. Quero interceder pela sua vida. E nessa oração, querido, enquanto você está saindo do seu lugar, eu queria orar também, quero orar por quem está aqui hoje na igreja, envolvido com tudo, mas ainda não é batizado. Você que já ouviu falar do amor de Jesus, mas ainda não teve um encontro real com Ele. E hoje você está aqui e sabe que você precisa ser um discípulo desse, que você precisa amar. Quem é que está aqui hoje afastado, longe do amor de Jesus?
que quer se reconciliar, que quer aceitar Jesus, ou quer tomar a decisão de se batizar, levanta só a mão onde você está, que eu quero orar por você. Alguém? A igreja toda está de olho fechado orando. Tem alguém aqui nessa noite que também toma a decisão de falar: Senhor, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para os seus caminhos, ó Pai. Eu quero te aceitar, eu quero ter mais comunhão contigo, e para isso eu quero me batizar também, Senhor. Levanta a mão que eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Alguém? Ah, mas alguém, perdão. Alguém? Vou perguntar pela última vez. Tem atitude, querido. Não fique brigando no seu lugar. Mas alguém que hoje fala: Senhor, me aceite. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero me batizar. Levanta a sua mão para orar por você. Então eu vou estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui. Quantas vezes, Pai, nós guardamos esse amor só pra gente, só pra gente. E a gente não libera perdão, a gente não cuida, porque a gente é tão egoísta, tão egoísta. Quantas pessoas precisam aprender como esse missionário, que tem gente na igreja precisando do nosso abraço, do nosso carinho, do nosso perdão, do nosso amor, porque não é nosso, é teu, Pai. E nós queremos ser conhecidos como os discípulos do amor, que ama, que ama. Olha os teus filhos que estão aqui nessa noite, Deus. Um prego enorme. Está doendo, Pai. Está doendo muito. É uma dor que só ela sabe, que só ele sabe. Às vezes não é uma dor de enfermidade, não é uma dor visível. Pai, nos ajude, Deus, na nossa caminhada não desistir. Nos ajude, Pai, a não olhar para trás. Nos ajude, ó Deus, ter o nosso foco no teu amor, no teu amor. Porque ali na cruz, ó Deus, foi selada a nossa comunhão. E nós estamos perdendo isso, Deus. Nós estamos igual o frentista lá do posto de gasolina, não conseguimos perceber como a fofoca, a mentira, a intriga tem apagado o amor da igreja de Cristo. Quantos de nós estamos doloridos, ó Deus, às vezes até por causa de uma enfermidade, por uma falta de dinheiro, de emprego, algum problema em casa com o marido ou com o filho. Eu não sei, ó Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que o seu amor, que não tem limites, o seu amor, que é grande, que é alto, que é fundo, que esse amor possa nos envolver de uma forma tão grande, que a gente possa sentir pela fé que as aflições são leves e momentâneas, perto da resposta que o Senhor tem para nós. Sabemos que nesse mundo vamos passar, ó Deus, por aflições, mas nos dê o teu ânimo, que é o bom ânimo, e nos surpreenda, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser e você puder dar um abraço em quem você quiser nesse momento, fica à vontade. E se você quiser e você puder também dizer para essa pessoa assim: olha, que Deus te surpreenda, em nome de Jesus. Que Deus te surpreenda, em nome de Jesus. Dá um abraço bem forte. Até você que está sentado, dá um abraço aí em quem está do seu lado. E mostre que você não tem limite para abraçar e cuidar de quem está do seu lado. Que Deus te abençoe muito. Amém.